Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 6 de outubro, isso, hoje, 6 de outubro, tá mais tarde. Hoje teve um café da manhãzinho especial, é aniversário da minha irmã, tive que ir lá, tá cedo, dando os parabéns para ela. Afinal, família, a gente tem que cuidar, tem que estar perto dela sempre que possível. Mas, não vocês, meus amigos, eu não esqueci. Day News 6 de outubro, um pouquinho mais tarde, mas ainda antes da abertura do mercado, com as notícias de fundos imobiliários e fiagros que saíram ontem. Esse aqui que é o canal com mais informação sobre fundos imobiliários do YouTube. Vamos lá, o nosso roteiro de hoje, o que a gente tem para hoje? Temos altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedir para vocês deixar aquele like e, claro, se você ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, assista o vídeo, veja se o conteúdo é de qualidade, é do jeito que você quer, e se realmente for, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber notificação do nosso Day News diário. Vamos nessa? Um aviso a vocês, os ativos citados não são recomendações de investimentos. Esse vídeo aqui é apenas educacional e informativo. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, IFIX subindo 0,048. Tá difícil romper os 3.000 pontos, mas ele chegou ontem a 2.990 pontos, depois recuou um pouquinho, mas ele está andando de lado, mas ainda com essa resistência muito forte dos 3.000 pontos. Acredito eu, temos hoje alguns proventos anunciados, amanhã também mais alguns proventos anunciados. Acredito que talvez o peso no IFIX desses fundos que vão anunciar proventos amanhã e a galera querendo renda, talvez ajude a subir um pouquinho. Mas ainda acho que vai continuar nessa indecisão, andando de lado por um bom tempo, até lá, começo de novembro. Normalmente, novembro, se vocês olharem, é o mês de mais alta do IFIX. Novembro e dezembro. Altas, de modo geral, maior alta que 248,84%, PRSN 11B. Aí o pessoal já, é lógico, muita gente já viu isso aqui, já saiu me perguntando, que fundo é esse que subiu 248%? Gente, é porque o Status Invest não faz o ajuste quando tem um grupamento. Esse fundo estava abaixo de R$ 1, e depois que fica sendo negociado por um bom tempo abaixo de R$ 1, a B3 exige que faça alguma coisa, e eles fizeram um grupamento. E esse grupamento, de cada 5 cotas, passou a ser uma cota, aí fica aparentemente que teve uma alta aí de quase 250%. Mas, na verdade, não foi isso. Ele, inclusive, operou em baixa, nesse caso. Caiu, porque a cota estava abaixo acima de 60 centavos, agora, se você dividir por 5 aqui, você vai ver que ficou 60 centavos. Então, realmente, onde teve movimentações foram no WTSP11, subindo 8%, CRFF11, subindo 7,74%, o KIMP11, subindo 7%, o CTXT11, estranho, né? Subindo 6%, um imóvel completamente vazio, não pagando provento há séculos, subindo isso tudo, realmente é meio estranho. TRXB subindo 6,19%. Nas maiores baixas, RBDS11 caindo 28%, gente, é porque ele também pagou uma amortização, você pode ver que o valor dele está lá embaixo, é um fundo com prazo determinado. A HUCG11 caindo 7%, esse aqui vive oscilando para cima e para baixo, né? E o FINV11 caindo 4%, CXTL11 caindo 4%, XPHT11 caindo 2,65%, RBRS11 caindo 2,34%. Entre aqueles fundos imobiliários que participam do IFIX, a maior alta foi RBRR, Fundo Imobiliário de Papel, subindo 2,86%, RBFF11 subindo 2,84%, é o Rio Bravo Fundos e Fundos, o VRTA11 recuperando e subindo 2,53%, RBRP, que vinha caindo aí uns 3 dias, subiu 2,39%, a FHI11
um fundo muito bom, apesar de ser fundo de papel, vem se mantendo e segurando firme e forte, próximo aos R$ 100, subiu 1,63%. BLMR11 rompendo a barreira de R$ 8, na verdade, exatamente a R$ 8, subiu 1,52%. As maiores baixas, o REC-R11, que ontem tinha subido bem, hoje deu uma recuada, caiu 1,85%. O CAFOF, que também tinha subido ontem, hoje caiu 1,77%. A CRB, que informou o provento ontem, já a gente vai ver, e caiu 1,67%. VTLT caindo 1,50%, RBRY caindo 1,23%, é um fundo de papel da RBR, high yield, segurando bem o valor, e o KNP caindo 1,08%. Entre os FIAGs, a movimentação acima do normal, aqui só vejo o IAG11, que tem baixa liquidez. Esse fundo está chegando a sua data base, subindo aí 3,66%. O VCRA11 também subindo 1,37%, saiu seu relatório gerencial ontem. Acredito que o pessoal tenha gostado. O resto, alterações menores de 1%. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Ontem, 3 fundos imobiliários anunciaram os proventos, que eles normalmente anunciam no 4º dia útil. Dessa vez, eles anunciaram no 3º dia útil. One-off, 92 centavos, dividend yield de 0,54%. O mesmo provento do mês passado, todos os 3 pagaram o mesmo provento do mês passado. PVP atual 0,99, anterior 0,96. MBRF11 formou um provento de R$10, dividend yield de 1,46%. PVP atual dele está 0,60, anterior 0,63, o RCRB 11, 72 centavos, dividend yield de 0,50, PVP atual 0,70, anterior 0,71. Para hoje a gente tem esses fundos anunciando provento, SCPF 11, CARI 11, BLMR 11, que subiu bem, BIM 11, passando por emissão, BREV 11, FATN 11, FLMI e FPNG 11. Todos esses anunciando proventos hoje. E amanhã, na sexta-feira, teremos aí a lista do 5º dia útil, bastante fundos imobiliários também anunciando proventos. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. Começar aqui com o BLMG11, que comunica aos cotistas do mercado que firma nessa data os documentos definitivos da formalização uma parceria estratégica com veículos de investimento geridos pela Octatree Capital. Transação contempla um comprometimento investido pela Octatree do montante de R$210 milhões em cotas de emissão do AAA Fundo de Investimento Imobiliário, AAA-FI. A nova denominação social que será adotada pelo BM2, Fundo de Investimento Imobiliário, fundo de investimento atualmente detido integralmente pelo fundo. Olha, o BLMG tem um fundo que é o BM2, que agora vai ser a nova, que vai ser modificado pelo AAA-FI. Então, 210 milhões foram aportados aí. A estrutura de co-investimento está melhor detalhada na apresentação anexa ao fato relevante. Então, recebeu esse investimento não ficou claro como ele vai ser utilizado, vai ser diminuído de dívida, mas é dado em forma de cotas, então aumenta a quantidade de cotas. Não, realmente é uma coisa interessante, eu vou estudar melhor e depois fazer um vídeo melhor explicando isso. O Edgar 11, 2 páginas aqui de informes. Após o trabalho ativo da administração em conjunto com o consultor imobiliário para reverter a possível rescisão parcial de 2.136 metros quadrados locados em conjunto para as locatárias do Wilson Sons e bem como a Magalhães Navegação Brasileira, em prol de manter os locatários nos imóveis, foi assinado nessa data um aditivo contrato de locação, permanecendo a locatária na área de 979 metros quadrados, impactará na receita do fundo negativamente em aproximadamente 19,23%. Então, vai perder um pouco e vai impactar aí na receita do fundo 19%, já estava pouco. E o distrato ao contrato de locação parcial, considerando a devolução de 2.070 metros quadrados, contando com multa de rescisão antecipada no valor de R$2.073.000, que será pago em 2 parcelas, datas de 15/10 e 2/1, cujo impactará a distribuição de rendimentos do fundo positivamente em 54 centavos.
Então, 15/10, o financeiro entra uma grana aí, deve dar um dividendo. Aí você pega 27 centavos, então vai dar uns dividendos altos para o final desse semestre. E lá deve manter também um dividendo bom para o início do semestre. Lembrando que depois disso fica sem renda novamente o Edgar 11. Mérito fundos de investimentos imobiliários. Ata da Assembleia Geral, aprovação da substituição da administradora pela Mérito Distribuidora de Títulos Valores Imobiliários. O pessoal está tendo uma boa movimentação de gestoras virando administradoras dos seus próprios fundos. A princípio, eu acho que é um bom movimento, desde que eles também tragam uma redução da taxa de administração ou de gestão para os cotistas. Então, eu sou a favor de, sim, ficar tudo concentrado numa empresa só, mas eu sou a favor também que haja um benefício para os cotistas. Deveria ter pelo menos uma diminuição na taxa administrativa. Não houve nada nesse caso. A SNCI 11 formou o final do período de preferência e início de período de sobras, e o fator de sobras é 777,51%. Esse é o fator de sobras. O que significa isso? Eu subscrevi uma cota, eu posso subscrever 7, eu subscrevi 2 cotas. Quanto é 777% de 2? Dá 15, alguma coisa. Então, você pode subscrever 15 cotas, quem subscreveu 2 cotas, e é só calcular a quantidade de cotas que você subscreveu, multiplicando por 700, na verdade é 7,77 que você tem que multiplicar. Aí vai dar a quantidade que você precisa. TRXF, o fundo por si só, por meio de veículo de investimento, ou seja, ele e o TRXB, celebrou um instrumento particular de compromisso de instrumento imobiliário, compromisso compra, com o Mateus, tendo por objetivo a compra de 3 imóveis localizados na cidade de Belém, estado do Pará, Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Então, aí, diversificando o TRXF os seus inquilinos. Adquiriu mais 3 imóveis agora do Grupo Mateus. O total da venda da compra foi 182 milhões de reais, que eles não deixam claro de onde vêm os fundos, mas a gente conhece bem como é que o TRX gosta de fazer. São compras alavancadas que eles fazem, apesar de ter um financeiro em caixa, tanto da venda do imóvel que eles fizeram, quanto da última captação. O contrato terá duração de 20 anos, e contrato atípico de 20 anos, conforme o que eles vêm fazendo, sim, cabe uma boa estrutura de securitização de 20 anos aí, casada com esse contrato. Então, ainda não ficou claro como é que eles vão pagar, mas nem no relatório gerencial citaram algo sobre isso. Na verdade, deve até ter no próprio fato relevante mais embaixo, e eu não vou mentir para vocês, eu peguei a parte inicial para poder fazer aqui para vocês. Mas, então não vou falar mais sobre como pagar, porque eu não li o fato relevante completo até o final. Mas a diversificação de inquilino é importante para o TRXF e cada vez mais se consolidando como um dos maiores fundos de varejo, de imóveis de varejo do mercado. RZAG 11 formou o final do período de preferência, e nota-se que apenas 71 milhões foram subscritas e sobrando aí 228 milhões para oferta pública do RZAG 11. TEP 11, a LSK Engenharia, no processo por falta de pagamento movido pelo fundo, depositou as chaves do conjunto 41, 42 e 46 do edifício Passarelli em juízo, disponibilizando as ao fundo, o que possibilita a ocupação por novos inquilinos. O gestor informa que já mobiliza esforços no sentido de promover a reocupação sem prejuízo do andamento da execução dos valores dos aluguéis e multas pendentes de pagamentos que deram origem ao despejo. Em 22/6/2022, o fundo foi notificado pela então locatária dos conjuntos 81, 82, 91, 92 da Torre Sul, Activity Terceirização de Processos e Serviços, a sua intenção de desocupar os números 91 e 92, em 10/8. Foi recebida a notificação que informa a intenção de desocupação do 81 e 82, o que encerraria a relação de locatário com o fundo. Então, tinha 4, devolveu 2 em agosto e agora devolve.
O gestor passou a buscar interessados para os conjuntos a fim de evitar a vacância do ativo e, nesta data, celebrou concomitantemente o distrato com a Activity, formalizando o recebimento da chave dia 30/9, estabelecendo o pagamento da multa por rescisão antecipada com um contrato de 1.203.000 e o novo contrato de locação com a SEAT Tecnologia, empresa do Grupo UOL, para a locação do conjunto 81, 82, 91, 92 do edifício Torre Sul. Então, agora eles conseguiram botar outro inquilino, contrato de duração de 10 anos, um valor de R$ 92 por metro quadrado, com 5 meses de carência. Então, vai ter uma multa da rescisão, essa multa vai tampar um buraco nesses 5 meses, depois de 5 meses, vai conseguir, dando a carência para esse pessoal, vai conseguir que a renda se mantenha. Dessa forma, não haverá impactos relevantes no resultado do fundo e a taxa de vacância fixa do fundo passará de 5,74% para 7,09%, em função destacamos nesse documento. Com a realização dos ajustes de comunicação, ao out do fundo sobe de 4,84 para 5,28 anos. Ou 5,28 anos. Então, 5 anos e 5,28 anos. A gestão permanece realizando um trabalho proativo na redução da vacância do fundo. XPLG 11 comunica aos seus cotistas em geral que celebrou o contrato com imóvel urbano para fins não residenciais com a MMC Soluções em logística. Então, mais um contrato de locação, diminuindo a vacância. A renda nos 24 meses vai dar 2 centavos aí, e depois vai ser um pouco mais de 0,18 centavos por quarto. Eles juntam muita coisa num mês só, e a gente tem a impressão que vai ser 2 centavos, mas na verdade isso aí é 24 meses. A soma, na verdade, vai dar 1/10 de centavo, quase 2/10 de centavos de renda, mas o XPLG diminuindo a sua vacância. Relatórios gerenciais, tivemos os Kinea de papéis complementando os relatórios gerenciais. O KNSC 11, o fundo apresentava alocação de 103,8% em CRIs e 7,8% em caixa. Se você somar, você vai ver que os ativos do fundo aí vão dar mais de 100%, porque eles têm alavancagem através de compromissadas. Uma parcela do CRIs corresponde a 111% do patrimônio líquido do fundo, remunerando ao yield de CDI mais 2,53. Ele é bem high grade, né? CDI mais 2,53, o prazo médio até razoável, 6,1 anos, até grande, e o dividendo foi de 1,2 por cota, que equivale a uma taxa de 108% do CDI. O KNIP 11, ao fim de setembro, o fundo apresentou a alocação de seus ativos em 101% no ativos alvos e 4,3% em instrumentos caixas. A parcela de CRI possui uma taxa de IPCA mais 7,94 e um duration de 5,1 anos. Os dividendos referentes a setembro, cuja distribuição ocorrerá de 14,10, são de 35 centavos, que representa isenta de imposto de renda 33% do CDI. Eita de acho. O equivalente a 31% do CDI ou 36% do CDI com o gross up do IR. Os níveis de dividendos têm sido afetados pela deflação registrada nos últimos meses. IPCA negativo, causado majoritariamente pela queda dos preços dos combustíveis. E essa é a primeira vez no século que foram observados 3 meses de deflação sucessivos no Brasil. Eu falei que pela primeira vez nós vamos ter essa inflação. E a mesma coisa o KNSC 11 também diz aqui que foi impactado pela deflação, só que o prêmio médio da carteira dele é IPCA mais 7,98 para a parte de IPCA e CDI mais 3,5 para a parte em CDI. Ele tem 39,2% em CDI, KNSC. Então, atualmente, mesmo esse dividendo de 50 centavos, ele deve se manter pela quantidade de CDI que eles têm na carteira. TRXF11, seu relatório gerencial, ele trouxe 85 centavos, que apresenta o dividend yield anualizado de 8,86%, a cota do mercado 115,12, subiu bem, hein? TRX, em 14 de setembro, foi comunicada a assinatura de compromisso de venda e compra com objetivo de venda do imóvel Sodimac, como eu comentei mais cedo, né? O valor da transação foi 73 milhões, então que vão ser pagos em forma de parcelas, o lucro aproximado de 14 milhões.
No dia 20 de setembro foi comunicada a aquisição do terreno em Piracicaba no início, e o início das obras de desenvolvimento de uma loja para a Obra Max. Então, eles estão diversificando os seus inquilinos. VCJR11, mais um que foi muito impactado pelo IPCA negativo, com esses meses, com esses pontos em mente, é porque eles falam primeiro aqui desse parágrafo que eu peguei, eles falam sobre o objetivo do fundo e sim, que é ganhar do IPCA. Conforme comentamos em nossas cartas anteriores, o impacto da deflação de julho afeta o dividendo atual de setembro. Lembrando que o IPCA de julho foi de menos 0,68 no mês e representou a maior deflação observada na série histórica do IBGA desde julho de 1994, quando começou o Plano Real. Portanto, os dividendos referentes a setembro serão distribuídos no dia 14 do 10, são de 15 centavos, o que representa uma rentabilidade isenta de imposto de renda de 16% do CDI. Eu acredito que é o mínimo. Eu acredito que é o mínimo, que mês que vem não vai ser muito, não vai voltar a ser aquele 1, mas mês que vem vai ser 30 centavos por aí, já que a deflação é menor. A de julho foi 0,68, mas a de agosto já foi 0,30, né? Acredito que vai vir uns 30 centavos. BCRA11, o Fiagro, agora da VET, agora aqui é só alegria, porque impactado positivamente pelo CDI, informou um provento de R$ 1,38 por cota para os investidores. Essa distribuição representa uma rentabilidade isenta de imposto de renda para a pessoa física de 1,36% no mês, 17,6% ao ano. É um excelente resultado, considerando o grau-up de imposto de renda 150% do CDI. A ligeira redução nos dividendos em relação ao mês anterior deve-se ao mês de setembro conter 21 dias úteis, enquanto o agosto conteve 23 dias úteis. Então, tem isso, por isso que diminuiu o provento. Foi bom eles explicarem isso, mas mesmo assim é um senhor provento VCRA 11. Comentários do Kiko, para a gente encerrar o vídeo. O novo investidor, muita gente me pergunta, Kiko, eu tenho 40 mil reais, eu tenho 50 mil reais, eu tenho 400 mil reais, o que eu devo fazer? O que eu faço? O que eu digo? Começa por pouco. Atualmente, a renda fixa está pagando muito bem em CDBs de 100% de renda fixa, o próprio Selic, Tesouro Selic, está pagando muito bem. Então, você coloca esse financeiro lá no Tesouro Selic e vai entrando aos poucos, seja em ações ou fundos imobiliários, para ir aprendendo aos poucos. Porque se você coloca muito e você erra, você se assusta, vamos dizer que você coloca num fundo como o KNP11, que estava pagando 1,50, 1,70, 1,80, e de repente ele paga 35 centavos, você se assusta. Então, para você ir se preparando e conhecendo o mercado, comece com pouco. Faça sua reserva de emergência e o restante você vai aportando aos poucos em renda variável e vai aprendendo a cada dia. Vai aprendendo o que é uma subscrição, quando o fundo fizer uma nova emissão, a volatilidade do mercado, como ela funciona, o que faz o preço subir, o que faz o preço cair. Vai aprendendo de pouco em pouco. Com o tempo, você vai ter experiência e o volume da carteira, tanto a experiência quanto o volume da carteira vão crescer. De acordo com que você vai investindo, vai crescendo e cada vez melhores. Os primeiros aportes, eu tenho certeza que, assim como eu e assim como muita gente, vão ser os piores que você já fez. Então, você tem que ir aportando de pouco em pouco e aos poucos você vai melhorando e cada vez você vai ser mais capaz de tomar suas melhores decisões de investimentos. Você mesmo vai aprendendo de pouco em pouco e vai aprendendo cada vez mais as suas melhores decisões. Então, você, novo investidor, coloque o financeiro em um investimento de liquidez diária, seguro, que atualmente está rendendo muito bem e vai de pouco em pouco, todo mês, fazendo pequenos aportes e colocando nos fundos imobiliários, nas ações, nos fiagros e vai conhecendo o mercado. Não faça tudo de uma vez, que pode ter bastante arrependimento para vocês. Pessoal, o Day News, dia 6 de outubro, aniversário da minha irmã. Um feliz aniversário para você novamente. Esqueci de levar seu presentinho, mas eu vou levar daqui a pouco. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Deixa aquele like e até a próxima, pessoal.